Dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, essa manhã tão prazerosa, né? Todos se sintam muito bem-vindos, acolhidos pelo nosso querido ministro Clarencio. Para começarmos a preparar, né, o nosso ambiente, nós vamos ler uma página do livro Reflexões de Baltazar. A lição 40, ele fala assim para gente: façamos o bem possível, caminhemos os quilômetros necessários com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias, estudemos sempre o Evangelho para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades da estrada, com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre. Participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou por implantar, seja finalmente instalado na terra. Trabalho para todos nós. Nós vamos fazer alguns avisos, principalmente para aqueles que estão chegando à nossa casa. Nós dispomos do serviço de radiação e preces. Basta colocar os nomes com endereço completo, uma vez por mês, nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. A irradiação para encarnados. Caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar essa observação. A prece é para os desencarnados. Caso tenha ocorrido o desencarne através do suicídio, também colocar essa observação. E aqueles que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida, aos sábados, às 16 horas. Esse curso não tem nenhum pré-requisito, é só chegar e assistir a aula. E a gente lembra que hoje, por ser feriado, nós não teremos os cursos, né, à tarde, que normalmente temos. Você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paulo, nosso CCVP, toda terça-feira, das 9 às 12 horas. A casa faz distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para pessoas em situação de rua. Para a manutenção deste serviço, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. E um aviso bem importante: está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos plásticos de alimento como açúcar, feijão, etc. E continuamos a receber plásticos duros, embalagens de sabão líquido, essas embalagens comuns, né? Papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, e óleo vegetal usado. E no próximo dia 22/9, esse aviso é para os médiuns, nós teremos uma reunião com os médiuns, onde o nosso Joaquim falará a todos nós sobre o volume 4 do livro Instruções dos Espíritos. E aí, para quem quiser saber maiores detalhes, é só no final da reunião nos procurar aqui. E a partir de agora, nós solicitamos que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Todos nós recebemos a página aí quando chegamos, né? Nós vamos fazer a leitura dela. O título é Percepções, do nosso Dr. Herman, Psicografia do Nosso Altivo, e está no livro Palavras do Coração. O Dr. Herman fala assim: falando-se de sensações no mundo espiritual, deve-se pensar na emoção com que muitos espíritos se veem abraços, quando estão diante de amigos que ficaram na Terra. Referimos-nos àqueles que, durante muitos anos, distanciados das vibrações próximas do chão, ao retornar em visita, observam a mudança de vibrações do ambiente em que viveram.
Alguns espíritos passam a enxergar, sob outro ângulo, os seus amigos a respeito dos quais tinham um certo tipo de ideia, e os veem em lutas com seus problemas, suas dificuldades e algumas vezes até mesmo em quedas. Outros espíritos, distantes muitos séculos das lutas terrenas, têm que voltar pelo processo da reencarnação e sentem o choque vibracional que os caracteriza muito bem. Todas essas sensações são controladas pela vontade, pelo amor, pelo sentimento de elevação que o espírito traz em si. Mas, na verdade, é que muitos daqueles que visitam a Terra sentem verdadeiros choques vibracionais, precisando, alguns mesmo, passar por período de adaptação para poderem mergulhar no fluido dos encarnados. Essa dificuldade é compreensível. A Terra, com suas emoções violentas, com a sua própria condição de mundo de luta, com o seu trabalho tão materializado ainda, cria condições às vezes adversas para espíritos elevados. É certo que o estado atual do planeta é passageiro e que um dia todos respiraremos em clima identificado com o bem. Mas enquanto isso não se dá, a Terra é um mundo que assusta aquelas almas mais elevadas. Por isso mesmo, essas percepções tão claras para eles e tão imperceptíveis para o homem terreno, um dia serão gradualmente transformadas em percepções adaptadas a um estágio superior. Isso porque a Terra ascenderá e nós, os que estamos aqui lutando, ou aqueles que estão encarnados aqui também, todos devemos criar as melhores condições mentais, psíquicas e psicológicas para que o clima mental melhore e acabe fazendo com que as criaturas elevadas não se sintam mal em aqui chegando. Que cada um entenda isso e se coloque numa posição de muita determinação, determinação de criar um clima de harmonia para todos os instantes de sua vida. O silêncio, a oração, o cultivo do belo, os sentimentos purificados, a melhoria dos ideais, são alguns dos pontos que o homem deve utilizar como medida de correção de seu próprio destino. Que Deus nos ajude, abençoe e proteja a todos. Muita paz. Se juntarmos as duas, né, a página de Baltazar e Dr. Erma, temos o caminho aí para melhorar nosso planeta o mais rápido possível. Então, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos rogar a Deus Pai misericordioso, a Jesus, o nosso mestre, ao nosso querido ministro Clarencio, aos nossos guias e protetores espirituais, a proteção para essa hora. Que cada um de nós, Senhor, aqui presente, dos dois lados da vida, possa bem aproveitar os estudos, aproveitar todos os trabalhos que essa espiritualidade amiga prepara e preparou para todos nós. Abençoa, Senhor, o nosso querido Marcelo, a Clara, que nos dirigirão o raciocínio através dos estudos que eles prepararam. Abençoa todos nós, Senhor, para que possamos daqui sair mais esperançosos, mais animados, certo de que, Senhor, Tu estás sempre no comando e que tudo caminha para o melhor. Que assim possa ser, então, graças a Deus. Então, hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos e o Marcelo vai nos falar sobre a vida espírita, que está na segunda parte, no capítulo 4. Ele vai falar das questões 237 a 243, que fala das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então, para que ele tenha, né, mais tempo para nos falar, a gente vai ler apenas a primeira questão. Kardec pergunta assim: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva?
E eles respondem: sim. E ainda há outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, nós passamos a palavra ao Marcelo, que Deus o abençoe, que ele seja muito feliz para trazer para nós a compreensão de tudo isso. Bom dia, meus amigos. Que seja uma alegria sempre estarmos juntos. Bom, enquanto a gente se ajusta, né? Queria dizer assim que é sempre uma alegria a gente poder parar e pensar em questões assim que são de extrema importância para a nossa vida de espírito, porque assim nós estamos nos adaptando aqui na Terra a pensarmos assim como espíritos que somos, influenciados pela matéria que nos cerca, influenciados pelo mundo material e, circunstancialmente, né, nós todos fomos convidados a usufruir, mas a gente não pode perder o foco dessa nossa caminhada. Todos nós estamos aqui, enquanto espíritos tais, na oportunidade de um crescimento específico, um aprendizado único, que essa encarnação vai dar para a gente. Corpo que nos encontramos, cenário que nos apresentamos, do grupo familiar consanguíneo, junto dos amigos, junto do nosso estado profissional, de tudo que a gente é estimulado, não é, a conquistar aqui na Terra, de aumentar cada vez mais a nossa inteligência através do conhecimento que a gente consegue angariar, né? Tanto o estudo acadêmico, mas principalmente esse conhecimento da vivência humana, de sermos seres humanos, de nos vermos na condição de estão com a necessidade de aprendizado, de conhecimento, de angariar sentimentos que irão nos valorizar quando sairmos daqui. Então, assim, a doutrina espírita está sendo para nós um marco, divisor de águas, porque a partir desse momento, não importa se a gente já foi espírita ou não em outra encarnação, importa. Vamos pensar nessa. Que é que o conhecimento espírita vai nos dar de diferencial para essa nossa vida de espírito? Compreendermos de fato, não é? Por que reencarnamos? Por que estamos aqui num corpo material? Por que a Terra? Existem tantos mundos habitados, por que a Terra? Não é? Planeta de provas e expiações, com tantas dificuldades. Um planeta, um mundo onde os espíritos o tempo todo, os espíritos superiores o tempo todo, nos sinalizam. É preciso mudar, é preciso ter uma visão diferente. É preciso encarar que a vida que nós vivemos hoje é uma circunstância, mas que pesa bastante para uma economia espiritual. Nos atos mais simples do cotidiano, a forma como eu encaro a vida material, a forma como eu usufruo dos bens que a terra me oferece, não é? Bens naturais, bens que existem através de uma lei, Deus, para fazer com que a gente se conserve aqui. Uma vez que a gente vem aqui no âmbito material, que a gente consiga se conservar aqui, não é? Atravessando os estágios dessa vida material com as possibilidades de saúde, não é? De bem viver.
e de tirar daqui experiências fabulosas. O que a alimentação me modifica como espírito? O que a minha relação em sociedade me modifica como espírito? O que a minha relação afetiva, não é, sexual, faz com que eu cresça como espírito? O que o dinheiro representa para mim? O que é ter a posse do necessário? O que eu esbanjo? O que eu usufruo com qualidade? Então, são questões que nós fomos convidados a pensar na atual encarnação. Mediante ao sofrimento que atravessamos ao longo de outras vidas, mediante ao conhecimento, muitas vezes equivocado, cultural ou religioso que tivemos, que Deus representa na nossa vida, o que Deus faz por nós e o que nós precisamos fazer para fazer jus, não é, à criação. Então, são questões que a doutrina está nos auxiliando a começar a trabalhar dentro da gente, para que a gente, quando sair dessa encarnação, a gente tenha sustentação enquanto espíritos, de olhar para trás e dizer assim: valeu a pena ter ido na Terra, valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter passado pelos desafios que eu atravessei, valeu a pena eu ter ido com aquele grupo consanguíneo, não é, chamado família, com todas as adversidades e problemas que muitas vezes enfrentamos, não é? Numa sociedade injusta, mas que a gente precisa enxergar justiça, conquistar tolerância, ser empático com a dor do outro, com o problema do outro. São tantas questões consistentes que não servem só para a nossa vida atual. Elas nos servem como base de sustentação para que a gente enfrente inúmeras outras encarnações à frente. Ainda que ela não possa ser na Terra. Ainda que a Terra não vá nos dar guarida, né, necessária para que a gente possa reencarnar aqui. Mas certamente outros mundos haverão, que nos abrigarão. Abrigarão de acordo com a nossa condição mental, emocional e espiritual. A gente sabe que nesse momento existem mundos de espíritos vivendo felicidade. Mundos evoluídos a tal ponto que não tem injustiça, que não tem traição, que não tem violência, não tem medo, não tem doenças, como nós enfrentamos. Que bom seria que a gente pudesse, ao desencarnar nessa vida, pudéssemos reencarnar num mundo desse. Mas para isso a gente precisa fazer o que o Dr. Herman está pedindo que a gente faça. Que a gente aprenda, mas sobretudo que a gente apreenda os valores, as informações, os conhecimentos que a vida aqui na Terra está dando para a gente. Um diagnóstico não pode exterminar com a nossa vida de espíritos. Um diagnóstico é algo transitório, circunstancial, que diz respeito à funcionalidade do meu corpo, mas que, sobretudo, diz muito sobre mim quanto espírito. Então, as doenças existem para que a gente possa parar e pensar. São provas. Tudo que faz a gente pensar é encarado como prova. Então, as doenças, por mais expiatórias, ou seja, que tenham o caráter de nos quitar com relação à lei, por transgressão passada, por erros passados, não é? Que a gente esteja se quitando, mas ainda assim a expiação, o momento de quitação, é uma grande prova. Se a gente não parar para pensar o que está acontecendo
e como é que eu estou encarando esse meu momento de vida, não é? A prova está ali latente, ela está nos auxiliando, faz parte da lei de Deus. Fazer com que a gente pare e pense, reflita, medite, não é? Olhe para trás e veja daqui para frente quanto a gente vai poder crescer, porque de trás para cá a gente cresceu, é impossível que a gente não raciocine que daqui para frente a gente não vai crescer. Ainda que seja preciso uma desencarnação para que a gente se reajuste num novo corpo, numa nova vida. Mas eu vivo de lembranças, de memórias, de consciência. O espírito vive consciência. Por isso, Leon Denis é tão justo em mostrar o tempo todo para a gente, com a sua literatura, que se a gente não exercitar a mente para aprender a pensar, o pensamento continua sendo apenas uma função quase que fisiológica do ponto de vista fluídico, que a gente não consegue, né, disciplinar o nosso pensamento para, consequentemente, reformular o nosso caráter, esse crescimento passa a ser em vão. Então está todo mundo, não é, sobre a injunção da lei, sobre o julgo, né, dessa lei, para que a gente aprenda a pensar e, consequentemente, faça da nossa vida, não é, um campo de trabalho, de desafios, e que todos esses desafios se tornem conquistas que sejam fortes na nossa existência. Que a gente possa olhar, não é, as nossas atitudes como sendo atitudes em prol de quê? De conquistar esse crescimento. Por isso a gente para pensar aqui nas questões do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. Porque nós somos espírito. As questões materiais da Terra, como ganhar dinheiro, como se alimentar bem, um sono reparador, não é? A medicina terrena, todos os recursos que eu posso usufruir para o meu corpo, né, ficar mais saudável, todo o arcabouço de conhecimento acadêmico, toda a formação que eu possa usufruir, que eu possa correr atrás, isso é da terra e isso eu posso e tenho condições de conhecer facilmente. Agora, as questões do espírito, quem eu sou de fato, o que me caracteriza, o que me carregará para frente ou para trás, né, são questões que, como espíritas ou simpatizantes do espiritismo, nós estamos entrando nessa seara há bem pouco tempo. Então, a gente precisa se familiarizar com essa questão. Né? Quando nos perguntam quem nós somos, eu não sou advogado, médico, doutor, professor, isso e aquilo. Eu sou um espírito em prol do atendimento, do crescimento, angariando novos recursos espetaculares que a vida oferece, na manutenção das leis divinas junto a mim e a todos aqueles que me cercam. Aí eu passo a olhar a vida na Terra como um instante. Importantíssimo, mas um instante. Isso vai passar. E como passar, quando passar, quem eu sou? O que me identifica? O que vai estar na minha carteira de identidade espiritual? Que é a minha túnica, né, nupcial, dita por Jesus. O meu perispírito, o meu corpo espiritual. A parte mais materializada de mim enquanto espírito, sem o corpo. O que essa vestitura, né, diz sobre mim? Porque ela é a minha carteira de identidade. Ela registra todas as minhas atitudes.
ela guarda aquilo que é extremamente necessário para a utilização mais à frente. É ela que molda, né, meus próximos corpos. Então, se eu estou preocupado como eu vou reencarnar no ano de 3000, eu preciso trabalhar a minha tessitura espiritual, no enfrentamento que eu tenho, não é, dos desafios de hoje. Um mundo cada vez mais inóspito, uma terra, né, que nos oferece o tempo todo quedas e assombros, mas que pedagogicamente é o momento de aprendizado que nós chegamos a enfrentar, quer dizer, conquistamos o direito de hoje saber mais sobre as coisas. Para quê? Para que a gente tenha um entendimento maior e possa se comprometer, não é, em transformar-se a si próprio, mas nunca esquecendo que a transformação é coletiva. Por mais que tenha o âmbito individual, mas eu não vou me sentir totalmente feliz enquanto um irmão meu passar por dores, sofrimentos e dificuldades. Então, assim, a gente se desenvolve individualmente, mas a gente não esquece o coletivo, porque o coletivo, a sociedade faz parte do que eu vou enfrentar pela frente. Quem serão meus próximos parentes? Que mundo eu viverei? Onde estão esses espíritos que irão compor a minha parentela, não é, familiar? Eu preciso pensar nisso. Estou fazendo amigos, eu estou pensando, vibrando positivamente no mundo melhor, eu estou julgando só o tempo todo, ou eu estou procurando entender, discernir os porquês, né, das reações e ações humanas. Por que alguém decide matar alguém? Que fundamento tem isso? O crime é um erro sempre diante da lei de Deus, mas a gente precisa analisar, não é, as circunstâncias, as situações e se colocar no lugar do outro. Se eu atravessasse o mesmo grau de dificuldades, o mesmo problema, será que também eu não seria um candidato a assassino? Então, assim, são repercussões da vida em sociedade e que os espíritos superiores estão nos convocando a pensar coletivamente. Não esquece do outro, pensa no outro. Quando passar na rua e ver alguém caído no chão, não julga, mas pensa positivamente, se apieda, e se puder, faz alguma coisa, só não julga. Porque no momento que eu julgo, eu me distancio e me coloco numa posição como se eu jamais fosse passar uma circunstância como essa. Isso é um grave engano. Porque aí, nesse momento, a gente desconsidera um fundamento básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. Quer dizer, no momento que eu acho que o outro é vagabundo, que não gosta de trabalhar, que não serve para nada mesmo, que foi criado assim e vai morrer assim, eu esqueço o meu passado, considero o meu futuro. Só olho para o meu presente. Então, nessa hora, eu sou o quê? Eminentemente materialista. Por mais que eu goste, não é, de me apresentar como um espiritualista, como um cristão, como um espírita, mas as minhas atitudes denotam que, na verdade, no fundo, consciencialmente, eu olho para o outro e digo, ele não tem nada a ver comigo. Então, para que esse movimento de ser caridoso, de mudar através da caridade, né, de ser empático, de ter piedade, de construir para o outro, né, uma felicidade, para que você se sinta feliz? Para que tudo isso? Então, dentro desse conhecimento da vida espírita, hoje a gente vai pensar o que é percepção e o que é sensação. O dicionário convencional coloca que quase que como sendo a mesma coisa, mas a doutrina espírita vem diferenciar para a gente.
percepção é sempre mental, é sempre consciencial, não é do corpo. O corpo nos dá sensações. Então, quando a gente ouve, né, alguém dizer, olha, o espírito está tendo sensações de frio, de calor e disso e de aquilo, ele não tem sensação porque ele não tem corpo físico. Ele tem a percepção, ou seja, a ideia, né, a visão do que é sentir frio, porque já sentiu, e numa circunstância específica, não é, se traduz dessa maneira. Mas percepção é da alma, é do espírito, e sensação é do corpo. Então, nós reencarnamos, mergulhamos num corpo material para que esse corpo nos ofereça sensações específicas que no mundo espiritual a gente não tem. Fome, calor, frio, sensação de desejo sexual. No mundo espiritual a gente não tem isso. Tem o quê? A ideia, sexo. Tem o quê? A percepção do ato sexual. Então eu posso ter uma percepção no mundo espiritual. Na Terra eu tenho sensação, que tem a ver com o sistema nervoso central, que tem a ver com a produção bioquímica, hormonal que o corpo oferece. Sem o corpo, o espírito não tem isso. E ter o corpo é ter um fluido magnético, um fluido vital que animaliza a matéria. Quando eu não tenho esse poder de sensação. Então, quando o espírito coloca aqui, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, a questão 237, uma vez no mundo dos espíritos a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva. Então, assim, nós somos espíritos, apesar da percepção ser uma condição do espírito, encarnado a gente tem sensação, porque o corpo te dá os elementos para isso, né? Nós não deixamos de ser espíritos enquanto estamos encarnados. Então, as nossas percepções como espíritos continuam enquanto estamos encarnados, com uma diferença. O corpo abafa, limita. Ele não deixa que o espírito expanda as suas percepções ou tenha na sua propriedade todas as percepções que, quanto espírito, ele possui. Então, encarnado, a sensação que o corpo dá, oferece, entre aspas, substitui um grau de percepção que o espírito tem, ou tecnicamente deveria ter. Mas sem o corpo físico, ele recupera determinadas percepções que só existem quanto a gente, que só se expressam de forma mais adequada enquanto não temos corpo físico. Com o corpo físico, a gente se veste uma roupa que abafa as nossas percepções. Então, ele pergunta aqui, uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto vivas? Sim, o espírito não perde quando reencarna as percepções, apenas elas ficam limitadas, abafadas. E ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, ele faz uma comparação com a inteligência. O espírito é o ser inteligente. Encarnado, o cérebro material vai limitar essa inteligência. Leon Denis, lá no livro No Invisível, ele coloca isso em números. Ele fala, ó, tudo vibra no universo. E o pensamento do espírito, quando está encarnado, vibra numa faixa, vibra de intenção, né, de força, numa faixa de 1000 por segundo, vamos colocar assim. Esse é exatamente esse termo. O espírito desencarnado, independente se ele é bom ou mal, se ele é evoluído ou não, só pelo fato de não ter o corpo físico,
essa vibração do pensamento é de 2, 3 mil. Para a gente ter a ideia, né, ter a noção, mais uma oportunidade de pensar como espírito e valorizar o nosso pensamento. Que o nosso pensamento existem inúmeras técnicas sendo conjugadas e atuadas ali que a gente nem se dá conta. Então, como encarnados, não é? Nossa inteligência tem uma capacidade. Desencarnou, tecnicamente falando, a inteligência recupera a sua possibilidade de ser mais atuante e mais influente. No que tange à inteligência, aí Leon Denis ele nos auxilia. Bom, é um exercício de compreender isso e de cada vez mais usar esse cérebro físico que a gente recebeu, enquanto encarnado, no exercício de potencializar, de fazer com que ele funcione. Ele é um órgão material. E para ser bem, ou utilizar-se bem, é preciso exercitar o exercício. Mas o exercício no pensamento incessante que a gente não controla, que a gente não domina, que a gente sai pensando por efeito manada, porque está aqui mesmo, tem que pensar, então pensa, ou pelo pensamento que a gente busca, elabora, né? Pega um tema e desenvolve internamente, usa a capacidade de espírito que tem, de percepções, de sentimentos, de todos os valores que a gente já tem, e exercita esse órgão material como uma musculação. A gente não faz a musculação, a gente não puxa o ferro para o músculo se irrigar de sangue e aumentar de tamanho, e assim ele ter uma força capaz que a gente faça coisas extraordinárias. O cérebro não é diferente. E qual é o ferro que se puxa para que o cérebro fique musculoso? Pensamento. Tenho a capacidade de pensar. Eu tenho a liberdade de pensar. Isso é muita coisa. Isso é autonomia espiritual. Isso é capacidade do espírito de dirigir a sua própria vida, sua própria existência. No que é que eu tenho gasto meu tempo pensando ultimamente? As informações que me chegam, o que é que eu elaboro com elas? Diz Emmanuel no Consolador que a gente não tem nenhuma capacidade de julgar o ato errado de ninguém, mas a gente tem sim a capacidade de discernimento sobre o erro cometido. Então, diante de um cenário tão vantajoso, né, de informações ruins, como é que eu estou exercitando o meu cérebro? Numa capacidade mínima de pensar como todo mundo pensa, de julgar como todo mundo julga, de condenar como todo mundo condena, ou fazer um diferencial? Não, peraí, como é que é isso? Se eu estivesse no lugar dele, em que circunstâncias isso foi feito? Como pode a mente humana? Então eu sou humano, eu sou um espírito, eu tenho uma mente. Então a minha mente também pode chegar a esse ponto. Então isso é discernimento sobre o erro. E a gente pode ganhar muito com isso, porque a gente acaba aprendendo com o erro do outro. E passa a não fazer porque olhou e viu, caramba, como é que sofre. Como na Terra, né, é a consequência de alguém que puxa o tapete do outro, né, que trai a pessoa, que faz e acontece. Eu vou precisar trair, eu vou precisar matar, eu vou precisar puxar o tapete de alguém? Não necessariamente. Eu posso aprender com o exemplo do outro, mas isso é aprender a pensar. Isso é refletir, meditar, elaborar novas possibilidades. É usar o cérebro.
né? É aumentar a capacidade de se pensar. Ainda nesse livro No Invisível, Leon Denis também traz nesse capítulo, né, que fala dessa vibração do cérebro, né, que o nosso cérebro material hoje é muito diverso, muito diferente lá daquela fase primitiva. Então, conforme a gente pensa, usa a capacidade de pensar, o cérebro fisiologicamente foi criando novos sulcos. Os sulcos foram ficando mais profundos. Por quê? Porque o espírito passou a pensar mais. Porque o espírito desenvolveu questões materiais importantíssimas, não é? Para o progresso da sociedade. Desenvolveu maquinários, revolução industrial, isso e aquilo, tecnologia capaz de diminuir nosso cansaço de hoje. E a gente tem a tecnologia diminuindo o cansaço, que seria, inicialmente, para nos dar mais saúde, para que a gente tivesse tempo de fazer umas outras coisas melhores. O que a tecnologia tem colocado na vida da gente? Quais são os resultados de tudo isso? De não precisar levantar, mudar o seletor do canal da TV, para mudar o botão para mudar o canal. E à distância a gente só faz assim, faz assim, faz assim. Não é? O que é essa oportunidade de fazer com que o corpo não precise de uma ação para poder ter mais tempo para fazer outra, tem gerado na gente? Será que a gente tem conseguido usar melhor o nosso tempo? Por todo esse avanço tecnológico que a vida está oferecendo para a gente? Então, isso é capacidade de pensar. Espera aí, por que eu estou engordando, adoecendo, diante de uma TV, sentado num sofá, com tudo à minha volta, sem eu precisar fazer muito esforço, mas eu não vou a uma academia, eu não me dedico a nada que vai me dar esforço físico, o crescimento, o aumento, né, das lipidemias, de procedimentos que a gente tem que desentupir as artérias, tem sido aumentado. Por quê? Porque a vida na Terra, né, a vida organizada, está se tornando um momento, né, de a gente não usufruir da capacidade intelectiva, da capacidade de criação. Então, assim, são situações que os espíritos nos alertam. Está tudo bem se a gente não está tão bem assim, mas parece que não estar bem no mundo atual é vergonhoso. Então a gente vai sentindo vergonha de não se sentir bem. E como não se sentir bem é uma condição humana, a tristeza faz parte do cômputo de aprendizagens, de sentimentos que o espírito usufrui. Estar triste é vergonhoso. E aí, dependendo do nível de vergonha que eu sinta, eu acabo com a minha vida atual. Tá aí, ó, estamos no mês de prevenção do suicídio. Suicídio não acontece de um instante para o outro. Ele vem de um desgosto da vida. Eu posso desgostar da minha vida por olhar à minha volta e não ver semelhança comigo. De me achar, né, injustiçado porque não tenho a beleza física, né, que seja o padrão que a sociedade impõe, eu não ter os recursos materiais que nas redes sociais se divulga como sendo o motivo da felicidade, e por aí vai. Eu vou me entristecendo, eu vou me desgostando de estar por aqui, não vou vendo motivo para me sentir esperançoso, e aí, dependendo do grau, né, de sofrimento e de perturbação, posso chegar à conclusão de que a saída seja tirar a minha própria vida. Então, assim, nós estamos aqui também para isso. Por mais que eu não pense em suicídio, eu convivo com pessoas que, sem eu saber,
podem estar pensando que a vida não vale a pena. Para que viver se não se consegue o que se quer? Então, a gente, automaticamente, ao estudar sobre a vida espírita, em saber que as sensações que nós usufruímos pelo corpo são do corpo, como espírito, eu não as terei necessariamente. Por quê? Porque minhas percepções como espírito são outras. E que eu não usufruo no corpo porque o corpo me limita. Mas não me impede de conhecê-las, de entendê-las e de saber que tecnicamente é possível. E ele segue perguntando assim: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Uma palavra, eles sabem tudo só pelo fato de ser espírito? Aí entra o cuidado da gente de usufruir a mediunidade alheia. Quando a gente busca algum médium, né, para que o espírito nos diga alguma coisa sobre a nossa vida, esse espírito não sabe tudo. Ele sabe muitas vezes menos do que nós sabemos. Mas ele pode nos enganar. É uma vertente. E aí os espíritos respondem: quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores, escala espírita 100 do Livro dos Espíritos, diz que nós todos que vivemos aqui na Terra somos superiores. Tudo dói, né, às vezes. Porque para ser superior, aí a gente vai observando o patamar dos superiores e a gente não se encaixa. Então sobra o quê? Na escala espírita. Inferiores. Só que dentro dos inferiores tem lá as suas gradações. Ah, eu sou inferior, não tão inferior? Ah, eu posso ser o inferior com um pezinho no superior? Sim, mas para mudar de andar tem que ter outro patamar. E aí eles colocam, né? Os inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, olha só, se não for Emmanuel que vai falar sobre a minha vida, se não for Madre Teresa, se não for Jesus Cristo, se não for Maria de Nazaré, se não for Dr. Bezerra de Menezes, quem vai vir falar é inferior. Só que na escala do inferior, pode ser que ele seja superior a mim, mas é inferior. É como o nosso guia próximo, é o nosso anjo guardião. Ele é superior a nós, porque como é que um cego conduz o outro cego? Precisa enxergar um pouquinho, não é? Mas ele também não é tão evoluído, não, senão não tinha liga. É uma questão fluídica, vibracional, é uma questão de perispírito, não é? Nós temos um guia melhor que nós, mas não muito distante, senão ele não tem comunicação conosco. Então ele sabe mais que a gente, mas não sabe mais que Jesus, não sabe mais que Dr. Erma, por exemplo, que são espíritos. Dr. Erma está na categoria de espírito superior. Sei avaliar, mas eu acredito que sim. Pode ser que ele seja muito bom. Não me cabe a mim fazer esse julgamento, não é? Mas no entendimento deles, né, as percepções e conhecimentos dos espíritos são limitados de acordo com o grau evolutivo desse espírito. Os espíritos conhecem o princípio das coisas de acordo com a sua elevação e sua pureza. Os inferiores não sabem sobre isso mais do que os homens. Então, assim, pelo fato de desencarnar, a gente não vai saber do princípio das coisas todas. Não é? Por quê? Porque a gente não muda muito só porque perde o corpo. Na verdade, a gente é o que é, o corpo está abafando. Eu posso estar aqui sorrindo para vocês, mas mentalmente eu estou detestando estar aqui. Vocês não vão saber, porque eu estou sorrindo. Então o corpo me esconde. Sem o corpo, vocês vão ver logo que eu não estou sorrindo. Isso é da condição do espírito. Não é? Então,
desencarnei, eu não mudo tanta coisa assim. É lógico que, tecnicamente, né, por estar no mundo espiritual, as minhas percepções são outras, mas não me fazem ter um entendimento da vida, compreensão das coisas e conhecer o princípio das coisas só pelo fato de não ter corpo. Eu posso até exercitar e conseguir esse conhecimento encarnado, mas não é pelo fato de estar desencarnado que eu tenho isso. Novamente o alerta, cuidado com os espíritos que a gente anda evocando, ou com aqueles que a gente está buscando pela mediunidade do outro. Não é porque é espírito por mediunidade que sabe tudo. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas e épocas. Então, assim, cuidado quando vai falar com o espírito através da mediunidade de alguém e o espírito diz para você assim: olha, no ano de 2026, você vai casar no dia 5 de abril, com o fulano de tal, beltrano de tal. Cuidado! É muita informação que o espírito deixa de ter. A relação dele com tempo, calendário, é outra. Isso é aqui da Terra. E quando a gente desencarna, a gente meio que perde esse parâmetro. Quer ver isso? Viaja durante uns 5 dias, sei lá, uma semana, para uma zona rural, para um local que não tenha nem luz elétrica. Você não vai usar celular, que você não vai ter informação do mundo externo nenhum. Tem nem televisão. Dá 2, 3 dias, você fica perdidão. Qual o dia de hoje? Se você não está com um relógio, se você não está com um mecanismo para diariamente ficar acompanhando, você se perde. Dá uma semana, você não sabe que dia da semana é, que dia do mês é, e assim vai. Isso encarnado na Terra. Imagina quando está sem o corpo. Se a medição de tempo é diferente. Aliás, né, ele não está nem sob a injunção da lei. Cai a maçã. A lei da gravidade. A lei da gravidade é aqui da Terra. No mundo espiritual, são outras leis que regem a nossa existência, que a gente nem supõe, quer dizer, a gente já usufrui dessas leis, mas a gente esquece, porque está encarnado. Então, essa questão de data, o espírito geralmente, ele não dá data definida, não. Dependendo do setor que esteja atuando com a mediunidade, ele vai falar assim, daqui a 7 luas, daqui a 4 luas, quando escurecer e clarear, o espírito vai falar mais ou menos assim. Por quê? Porque é real isso, o espírito perde a referência do que é quarta-feira, terça-feira, do que é dia 1, dia 2, dia 30, do mês 4, 5, 12, do ano tal. O espírito perde isso, porque a contagem de tempo dele é diferente. Isso é muito complicado para nós, mas quando a gente lê lá os livros de André Luiz, a gente vai se situando um pouco mais como é a visão do espírito, como é a atuação do espírito, não é? Tem os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Quase que como aquele que enxerga bem. Isso está lá na teoria da presciência, na Gênese. E diz o quê? Kardec e os espíritos dizem para nós que o espírito superior, por exemplo, não é? Ele tem uma visão privilegiada. É como se a gente subisse aqui uma montanha. Quando a gente olhasse aqui o bairro, né, da Vila da Penha, a gente ia olhar por cima. E aí a gente ia ter visão, lá na rua tal, fulano está caminhando e vai chegar na Rua Begônia, de repente, em 2 minutos. Quer dizer, ele é um mago? Não, ele está tendo uma visão privilegiada. É isso que os espíritos têm em relação a nós.
Quando eles dizem alguma coisa com relação ao futuro, é porque eles estão nessa visão privilegiada, estão olhando para trás e para frente, coisa que a gente está vendo tudo na horizontal. Eles estão tendo a visão da horizontal e da vertical, eles têm adiante. Então é isso que ele pergunta, né? Se ele tem essa visão mais precisa e mais exata do que nós. Quase como aquele que enxerga bem possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, portanto, diferentemente de vós. Mais uma vez ainda, isso depende da elevação deles. Então a gente está julgando, condenando, porque nossa visão é limitada. Quando a gente desencarna, aí olha assim, poxa vida, mas essa pessoa que eu julgava, olha o passado que ela teve. Olha as possibilidades que ela tem. Então eu não julgo. Assim é o espírito. Ou seja, assim somos nós. Só que a gente não está pensando assim porque o corpo está limitando a gente. Quando a gente olha alguém, a gente está vendo só o corpo. Mas quando eu aprofundo esse meu conhecimento espírita, mas ele não é só essa existência. Existe, a gente olha isso na criancinha que tem em casa. As tendências que ela traz vieram da onde? Então, por ali você começa a tirar, meu Deus, deixa eu botar minha barba de molho. Não é? Se com 2 anos está determinando o que eu devo ou não devo fazer, imagina quando tiver 15, 16. Eu sou um mago, estou adivinhando? Não, eu estou olhando as probabilidades. Pode ser que seja ao contrário, claro. Mas, se aos 15 anos eu disser assim, eu não disse? Eu não falei? Não é porque eu sou sabichão. Simplesmente eu usei dessa minha capacidade de discernir, de pensar, peraí, olhei, toda criança é um espírito reencarnado numa fase inicial, então ele já traz as suas experiências do passado, não necessariamente são boas ou ruins, foram mistas, e ali pode ser que se desenvolva algo que eu nem imaginava que se desenvolveria. Essa é a visão que se tem quando se tem uma compreensão mais estendida, né? Que ultrapassa a barreira do material. Como os espíritos têm o conhecimento do passado, e esse conhecimento para eles não tem limite, passado, quando deles nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece sua inteligência, nós nos lembramos de coisas que se te apagaram na memória, mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. É a capacidade de usar a memória que a memória física limita. Sem o corpo físico, a gente tem lembranças de coisas que aqui o cérebro material armazenou ou botou para fora, mas que como espírito, cérebro perispiritual, ela existe. Desencarno, eu obtenho, recupero essa lembrança de coisa que eu aqui na Terra nem lembrava mais. Para a gente finalizar, os espíritos colocam assim: os espíritos conhecem o futuro? Depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entreveem, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Isso é que é importante da gente gravar e guardar. Como espírito, eu posso ter uma visão privilegiada, sim, mas o bom senso, a razão me diz, nem tudo eu devo levar adiante. Então, é o bom senso que os bons espíritos têm quando a gente escreve no receituário, né? A gente faz um questionamento e assim, ele não sabe? Sabe. O que isso pode dar? Sim, ele conhece. Ele está ali acessando o passado, ele está vendo os pormenores,
a intimidade. Mas ele diz, não necessariamente. Qual a resposta muitas vezes? Se matricule no curso do Evangelho. Leia mais o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito. Faça, não sei o quê. Não é? É assim que os Espíritos respondem, a gente fica chateado. Meu Deus, eu enumerei, coloquei, me diz, fala, eu faço, devo, não devo? O Espírito diz assim, participa do encontro de medicina espiritual, agora em outubro. Vai conhecer o que é a doença, a cura, a prevenção. Vai pensar como você precisa pensar. Olhar, estendendo as possibilidades. Compreendendo, não é? Toda essa visão de mundo que às vezes fica limitado por um conhecimento acadêmico, muitas vezes. Feliz daquele cientista, né? Que pode não acreditar em Deus, mas pelo menos considera que ele não tem capacidade de criar e foi criado. Faz a manutenção. Ele trabalha em determinadas situações que vão auxiliar, mas existem coisas que são os axiomas, né, que a doutrina espírita tem para nós. Deus existe? Existe. Mas quem criou Deus? Tem como a gente saber? A gente só sabe que nada existe por acaso. Tudo tem um início. E esse início, a gente não consegue ter acesso. Então, vamos pensar no que a gente pode pensar. A capacidade de utilização mental, nosso pensamento, as sensações que a gente tem no corpo, nós as deixaremos de ter. E aí, seremos infelizes ou nos sentiremos em paz? De não poder mais, por exemplo, se alimentar no âmbito que a gente se alimenta, por exemplo. Porque a gente não tem órgão material, a gente não tem esse processo material no mundo espiritual. Esse é um processo da terra. Qual o alimento do espírito? É a mente. Ah, eu posso viver aqui na terra só de mente? Não, porque você tem corpo. E corpo precisa de comida. Corpo precisa de higiene. Corpo precisa de médico da terra, de remédio. Como espírito, preciso de quê? Da medicina espiritual. Como espírito, eu preciso da alimentação de mim mesmo, de bons pensamentos, de revigorar a minha alma num sentimento, não é? Que se consegue através de um ato de caridade. Então, que Jesus possa nos abençoar a vinda de hoje, que a gente tenha a certeza de que o estudo faz, a compreensão desse estudo faz com que a gente tenha atitudes diferenciadas. Então, que a gente não se furte ao estudo da doutrina. Jesus nos abençoe. Que pena que nós ainda estamos encarnados, que ainda nos baseamos na hora, no relógio, né? Tenho certeza que nós ficaríamos aqui muito mais tempo e o Marcelo tem muito mais coisas para falar para a gente. Por isso fica o convite, Marcelo, para você voltar, né, outras vezes e trazer para a gente, né, para que a gente possa pensar como espíritos, porque nós somos espíritos, né? Pensar mais na vida espiritual e agir de acordo com aquilo que a gente já tem possibilidade de agir, né? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo seu estudo. Nós agora vamos passar para o segundo tempo da nossa reunião, que é o trabalho de passes. E para isso, nós vamos fazer a leitura do item 15 do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, quando os espíritos nos falam sobre o perdão das ofensas. E a lição número 15 é do espírito Paulo, apóstolo, foi dada em Lyon
e 1861. E ele nos fala assim: perdoar os seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tem de mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia sua própria condenação. Aliás, quem sabe, se analisando a vós mesmos, não vereis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferiste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para ser desindulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhe dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendidos numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por represália e que não fizestes degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as circunstâncias e não o fizestes, sois culpado. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a vós mesmos. Então, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. A gente vai parar por aqui e sugere que vocês terminem a leitura em casa, vale a pena, né? Então, nós vamos pedir agora aos médios que se desloquem até os pontos determinados e nós, refletindo sobre tudo o que nos foi dito durante o estudo, a palestra, refletindo na mensagem de Paulo, o apóstolo, lembrando daqueles que necessitam do nosso perdão, da nossa indulgência, da nossa compreensão. Vamos acerenando o nosso coração, pedindo a Deus que nos perdoe, que nos entenda, para que bem possamos usufruir deste instante, do instante do passe, tendo as nossas dores acalmadas, mas, sobretudo, tendo a esperança, a nossa fé fortalecida. Então, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, digamos assim: Pai nosso, Pai Criador de todos nós, Jesus querido, Mestre de nossas vidas, querido irmão Clarencio, nesse instante em que, Senhor, receberemos, através das mãos dos médiuns, os fluidos benfazejos que vêm, que partem do coração dessa espiritualidade que nos envolve, nós te pedimos, Senhor, abençoa os médiuns, abençoa todos nós, Senhor, para que bem possamos aproveitar esse instante. Abençoa aqueles nossos queridos que estão distantes, que aqui não estão, mas que lembrando-nos deles, Senhor, esses fluidos possam alcançá-los também. Que o teu amor, que a tua paz envolva todos nós, envolvendo a Clara nesse instante em que ela nos dirigirá o raciocínio. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Que a paz, a harmonia, a serenidade nos envolvam nesses momentos do passe, pacificando os nossos corações, nossos pensamentos. Então, o nosso comentário de hoje sobre o perdão das ofensas.
E quantas vezes nós já ouvimos essa palavra, perdão, perdoar, e nos esquivamos dela. Nos esquivamos do simples pedido de desculpas no dia a dia, até as situações mais difíceis e dolorosas. Perdoar, pedir perdão, nem sempre são tarefas fáceis para nós. Como disse o estudo de hoje, nós estamos aqui exercitando também essa virtude moral, que é o perdão. O perdão é agir com compaixão numa situação grave para com alguém que tenha feito algo errado, nos ofendido. E Jesus foi o nosso maior modelo, perdoar. Pensemos que Deus tem compaixão e misericórdia de todos nós. Ele perdoa nossas faltas, nos dando sempre oportunidade de reajuste, tantas vezes quanto forem necessárias, que a gente possa aprender através das experiências, convivência com os outros. Temos a oportunidade de trabalhar sempre essa virtude na convivência de uns com os outros. Como disse o estudo de hoje, nós que acreditamos na reencarnação, qual de nós não precisou ser perdoado, ou no passado, ou agora, ou talvez precisar no futuro ser perdoado? Todos nós. Qual de nós não cometeu um erro? Como disse Jesus, que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. O ato de pedir perdão e perdoar é muito difícil, mas é um exercício para todos nós. Estamos aqui, né, no planeta, difícil de provas e expiações, aonde a humanidade ainda está naquela fase, foi dito aqui no estudo, de ofensas mesmo, e temos o hábito, aqui ainda encarnados, né, pelas leis da terra, de que perdoar é um ato de fraqueza. Não é não. Perdoar é um ato de coragem, um ato sublime, saber perdoar. Saber pedir perdão também, né? Porque pedir perdão vai de encontro ao nosso orgulho, nossas dificuldades, mas é a gente reconhecer que nós erramos, nós ofendemos alguém. Então, pedir perdão é nobre, já é um passo nessa caminhada evolutiva que estamos, nessa jornada. Perdoar é muito mais nobre. Como diz o Espírito no Evangelho, a caridade mais difícil, mais meritória, é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e nos submeterem à prova a nossa paciência. Essa é a caridade mais difícil. A caridade mais fácil, ela é válida, dar esmola, dar coisas materiais, mas a caridade mais meritória aos olhos de Deus é essa: perdoar aquele que nos ofendeu, que nos submeteu, né, à prova, à dificuldade. Então, que a gente tenha sempre em mente que as leis divinas, não as leis humanas, são as leis divinas que tudo regem nossa vida. Uma dessas leis importantíssimas que a gente tem que ter em mente é a lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer ao meu irmão, ao próximo, em ofensas, injúrias, calúnias, eu vou ter que vivenciar isso em alguma época, alguma fase da minha vida. A lei de causa e efeito. Eu fiz, eu tenho uma consequência. Sendo que também tudo que eu fizer de bom, de útil para o meu irmão, aquilo também vai se reverter também pela lei divina, vou usufruir.
de consciência tranquila, de bem, porque eu fiz o que era correto, o que era o certo. Nós estamos muito acostumados a compreender Deus, até coloquei aqui no. Achei bonito que eu ouvi isso no estudo. Estamos muito acostumados a compreender Deus apenas e através dos dias felizes, quando tudo está bem, quando tudo está caminhando conforme a gente gosta. Mas nós também temos que aprender a compreender Deus através dos momentos difíceis porque passamos, das dificuldades. E é aí que a gente vai crescer, vai aprender. É com a dificuldade que a gente cresce. Essa é a visão de Deus, Pai, para todos nós, né? Então, meus queridos amigos, que a gente possa aproveitar o que foi dito hoje e trabalhar essa virtude tão importante no dia de hoje, no mundo que nós estamos vivendo, que é perdoar, compreender que o outro está num momento, muitas vezes, de dificuldade, não no juízo pleno, né? Que Jesus nos envolva, hoje e sempre, graças. Graças a Deus, Senhor. Após esses instantes, Senhor, tão enriquecedores para todos nós, de bênçãos, de estudo, de esclarecimento, Senhor, para as nossas almas, só nos resta te agradecer. Agradecer profundamente a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. A bênção dessa casa que nos acolhe, que nos recebe, Senhor, sempre que nos dispomos a aqui estar. Agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essas oportunidades benditas. Te agradecer, Senhor, por este país que nos acolhe. Hoje, quando comemoramos, Senhor, uma data tão importante para a nossa nação, te pedimos, abençoa a nação brasileira, abençoa aqueles que nos governam, abençoa, Senhor, todos os países da terra, abençoa a terra inteira. Que a tua paz, Senhor, seja conosco, que o teu amor nos conduza hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.